Boa tarde, quarto ano A e quarto ano B. Para o nosso momento, hoje daremos continuidade ao livro didático volume 3 em História, da página 19 até 18. E um dos conteúdos que iremos abordar é sobre meios de transporte no passado e no presente. Os meios de transporte sempre foram essenciais, ou seja, importantes para a sociedade. Por meio deles, é possível deslocar pessoas, animais, objetos e mercadorias de um lugar para o outro. Sem os meios de transporte, como chegaríamos à escola ou ao trabalho? Como nos deslocaríamos de uma cidade para outra? Como as verduras e frutas chegariam do campo para a cidade? Os meios de transporte não foram sempre como hoje os conhecemos. Ao longo dos tempos, sofreram uma evolução. Então, veremos agora um pouquinho dessa evolução. Durante milhares de anos, o homem não conheceu outro meio de transporte, de locomoção, além das próprias pernas. O homem percebeu que não poderia percorrer grandes distâncias a pé e passou a domesticar os animais para utilizá-los como transporte. As canoas de tronco foram as primeiras embarcações inventadas pela humanidade. Isso aconteceu há milhares de anos, quando grupos humanos se deslocaram pelo mundo. Egípcios, fenícios, gregos e vikings usavam embarcações à vela como transporte. E com o auxílio dessas embarcações, diferentes povos puderam trocar informações e mercadorias na antiguidade. Os europeus utilizavam naus e caravelas para navegar pelos oceanos. A roda foi inventada há mais de 3.500 anos e possibilitou que muitos meios de transporte terrestre surgissem. Há mais de 400 anos, as carruagens começaram a ser usadas por pessoas mais abastadas na Europa e depois em outros locais no mundo. Já o balão foi o primeiro transporte aéreo inventado pela humanidade, há aproximadamente 250 anos. Os bondes foram um dos primeiros transportes públicos no Brasil. E os primeiros carros eram movidos a vapor. Os carros a gasolina foram inventados há mais de 100 anos. O brasileiro Santos Dumont inventou o avião 14 bis há mais de 100 anos. Atualmente, existem grandes aviões, helicópteros, jatinhos e foguetes. As bicicletas passaram por diferentes modificações. Elas são um meio de transporte econômico e que não poluem o ambiente. Veremos agora também
o conteúdo que fala sobre vias de transporte. As vias de transportes são locais por onde os meios de transporte se locomovem. E podemos perceber algumas diferenças entre cada uma. Ferrovia, via de ferro ou sistema de transporte sobre trilhos, como você pode ver na gravura. Já a rodovia é uma via por onde circulam os veículos que se locomovem sobre rodas. Ciclovia é a via para o ciclismo. Hidrovia é a via por onde transitam veículos aquáticos. Já a aerovia é uma via por onde transitam os veículos aéreos. Temos mais um conteúdo que fala diferentes formas de ir à escola. No Brasil, todas as crianças têm o direito de ir à escola. Para isso, os alunos utilizam diferentes meios de transporte, como vans, ônibus, carros. E certos locais também utilizam animais como meios de transporte. Há também muitas crianças que dependem de transporte aquáticos, como barcos e canoas para chegar à escola. E ir à escola de bicicleta faz parte da rotina de muitos estudantes brasileiros. Agora abordaremos o assunto sobre os transportes na história do Brasil. No Brasil, existem diferentes meios de transporte. Os mais comuns são os terrestres, que só começaram a ser utilizados pela população há pouco mais de 100 anos. Mas como as pessoas se locomoviam quando essas opções ainda não existiam? Está aí a resposta. Canoas indígenas. As canoas eram utilizadas e ainda são pelos indígenas e não indígenas para atravessar os rios. E é possível navegar em pé ou ajoelhado nas canoas, com a ajuda de um remo, mas é preciso ter equilíbrio. Meios de transporte terrestre. Quando os portugueses chegaram ao território do Brasil na atualidade, em 1500, eles trouxeram alguns meios de transporte que eram usados na Europa. As carroças e os carros de boi tornaram-se os principais meios de transporte terrestre no território. Nesse momento, eu peço para que vocês peguem o marcador e marquem as partes que foram sublinhadas de vermelho. Façam as atividades com atenção. Qualquer coisa nos chame no grupo do WhatsApp. Deixe um grande beijo no coração de cada um. Até a próxima aula!